Muito boa noite para você que nos acompanha neste domingo.
neste culto de adoração ao nosso Deus, em que juntos estamos aqui para celebrarmos o amor dele em nossa vida. Estamos num período de mais distanciamento, em que há aí a movimentação em relação ao lockdown, mas não poderíamos deixar de estarmos juntos neste dia, levando a palavra de Deus até você. E já que esta palavra chega em tua vida, também faz o seguinte: compartilha com outras pessoas, compartilha com tua família, com teus irmãos, para que esta mensagem possa tocar e mudar mais vida. Então, transmite a mais pessoas e que Deus te abençoe. Neste culto de hoje eu quero te lembrar que Deus deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro Deus, porque a própria Bíblia diz que as outras coisas nos serão acrescentadas. Neste dia eu também quero te lembrar que a igreja continua fechada, né? Nós não temos previsão de quando reabriremos a igreja, mas eu gostaria que você ficasse atento. Gostaria que você ficasse atento ao nosso Instagram, ao nosso Facebook, tá certo? Ao nosso canal de YouTube. Só relembrando que o nosso canal do YouTube é Adventista Central de Natal. E se você não segue aí no nosso Instagram, é Adventistas Natal. Então, vai lá, segue nossa página no Instagram também, para você ficar informado do que está acontecendo. Então, você estando conectado lá, você vai ver todo o movimento da igreja, o que estamos vivendo nesse momento. Eu também quero lembrar você que é jovem, ou que está em um pequeno grupo e seu pequeno grupo está parado durante esse período, sem reuniões presenciais. Eu quero te lembrar que você pode fazer um movimento e começar a reunir o seu PG online. Existem muitas opções através de WhatsApp, ligações de grupo, pelo Zoom, pelo Google Meet. Então você pode fazer várias reuniões, só não pode ficar parado, tá bom? Então tenta se movimentar, reunir a tua família, reunir o teu PG, para que possamos juntos continuarmos trabalhando e indo em direção a uma vida em comunidade. No final do mês, na última semana desse mês de março e começo da primeira semana do mês de abril, nós teremos aqui uma semana muito especial, tá certo? É a Semana Santa. Nós iremos estar fazendo com o tema Restaurados em Cristo. Então, vai ser uma semana especial, com louvor especial, sermões voltados ao sacrifício de Cristo, o que Ele fez por nós. Então, teremos aqui um cenário diferente, teremos pregações especiais. Eu gostaria de já fazer o convite para você, não só para você, que você também convide um amigo, um irmão não adventista, familiar não adventista, para assistir. Oremos então. Santo Deus e amado Senhor, que neste culto tão abençoado que agora começa, nós possamos ser guiados por Ti. Cada louvor aqui que será cantado e será entoado ao Teu santo nome, possa vir do coração em direção ao Teu trono, e que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, nos limpar e nos levar para mais perto de Ti. Também abençoa o pregador, que aqui será usado por Ti, que as palavras dele possam atingir nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Que bom podermos estar reunidos, mesmo não fisicamente. Temos a oportunidade de estarmos juntos adorando o nosso Deus. Vamos iniciar o louvor desta noite com um hino que enche de alegria o nosso coração. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus,
força que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida do meu ser. Quais são os prazeres que você tem tido nos últimos dias? A gente, quando para olhar no cenário que a gente tem vivido nos últimos meses, no último ano, talvez você não tenha encontrado boas notícias para dar, não tenha encontrado motivos para ficar feliz. Mas a vida do cristão encontra o seu prazer maior em viver com Cristo, em viver para Cristo. É prazer servir a Cristo nessa lida real. Enche a vida de louvores, de alegria divina. Há prazer na vida com Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. É prazer servir a Cristo, sobrepuja toda dor, pois maiores sofrimentos suportou o Salvador. Há prazer na vida com Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. É prazer servir a Cristo, alegria perena, pois expulsa as trevas da almas com a luz celestial. Há prazer na vida com Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. A maior alegria que iremos ter não está tão distante de se concretizar. O nosso Senhor está perto de voltar. Em meio a dias de tristeza, de angústia, de tribulação, na sua família, na sua saúde ou dos seus queridos, que você possa encher o seu coração com esse louvor, reavivar a sua fé de que Jesus vem, Ele vem
breve, Ele não tardará. Ele vem vencendo, e Ele vem para nos dar a vitória. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em louvor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim a tua glória. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora em teus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o teu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar.
me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Muito boa noite para você que está em casa nos assistindo pelas redes sociais. É uma alegria e um prazer imenso poder estar mais uma vez aqui. Graças ao meu Deus e ao convite do pastor, para hoje poder estarmos juntos. Hoje eu gostaria muito de falar sobre um tema que, para mim, ou melhor, Deus tocou em meu coração para esse dia de hoje. Eu gostaria de falar um pouco sobre, nós conhecemos na palavra como a menina cativa, de 2 Reis, capítulo 5, mais conhecido também como a história de Naamã. E por que eu decidi falar sobre a vida dessa garota hoje? Olhando para o texto, nós vamos verificar que pouco se fala a respeito dessa menina. E para mim foi um desafio, através da vida dessa menina, trazer coisas práticas para a minha e para a tua vida. E eu acredito que nós seremos grandemente abençoados com o testemunho que essa menina deu, mesmo em uma terra distante. Meditando nesse sermão, eu parei para pensar se seria possível colocar um título. Se eu fosse colocar um título nesse sermão, eu acredito que eu colocaria "Não se perder com as perdas". Por que eu pensei nesse título, igreja? Porque quando eu olho para o mundo em que estamos passando hoje, os problemas que estamos passando hoje, com a pandemia, com a Covid, quantos de nossos irmãos têm se perdido com as perdas? Se perdido porque perderam o emprego, se perdido porque perderam familiares, se perdidos por tantos problemas. Essa garota, ela passou por situações inimagináveis, problemas extremamente difíceis, mas ainda assim, ela escolheu não se perder com as perdas. E eu acredito que essa menina vai trazer algumas lições de fé e de amor em Cristo, para que permanecesse firme, mesmo em momentos tão difíceis da sua vida. E eu acredito que esse tema e esse assunto sobre a vida e testemunho dessa menina é de suma importância para a minha vida e para a tua vida hoje. E eu espero que você que está em casa, nos acompanhando pelo YouTube, seja edificado com a vida dessa garota e o testemunho que ela deu do que Deus fez em sua vida, mesmo em uma terra estrangeira, como escrava. E antes de começar então, de lermos o texto, eu gostaria de convidá-lo a baixar os olhos, fechar os olhos, baixar a sua fronte e fazermos uma breve oração para que o único e verdadeiro professor, o Espírito Santo, se faça presente em nosso meio. Oremos. Grandioso e eterno Deus que estás no céu, louvado e santo é o teu nome. Obrigado mais uma vez pela vida, pelo teu cuidado e pela tua proteção, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente cada um que está em casa nesse momento, nos assistindo. Que essa mensagem venha de encontro às nossas necessidades e nos fortaleça, Senhor, em um momento tão difícil da humanidade. Que o teu Espírito se faça presente, nos ilumine e nos dê discernimento. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos tomar do verso 1 até o verso 6. Amém? Vamos lá? Na minha tradução está escrito assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso.
Saíram tropas da Assíria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cure desta lepra. Amém, igreja? Igreja, antes de dar início aqui propriamente no sermão, permita-me só fazer uma contextualização para que, mediante essa pequena e simples exposição, eu e você venhamos entender de fato todo esse contexto que está em volta dessa menina cativa. A Assíria, ela sempre esteve em guerra, muitas vezes, contra o reino de Israel. E nitidamente nesse texto nós vemos que havia ali um tratado de paz, um cessar-fogo durante esse período aqui. Pouco momentos antes desse acontecimento, o rei Acabe, ele havia sido morto em batalha contra o rei Ben-Hadad. Então nós estamos falando em um contexto aqui, igreja, de um período depois da morte de Acabe. Sendo assim, então nós teríamos que entender que o rei de Israel aqui em questão seria um de seus filhos. Você sabe que, diante do que o texto bíblico nos diz, Acabe teve 70 filhos. É claro que entre esses filhos que Acabe teve, também podemos dizer que haviam netos, que também eram chamados de filhos. Mas Acabe, com a rainha Jezabel, só teve 3. E esses 3 filhos foram Acasias, que morreu com 2 anos depois do seu reinado, e o rei Jorão, que acreditam os teólogos ser o rei de Israel em questão aqui no texto. E também tinha a filha deles, que era Atália. Mas aqui no caso nós vamos falar um pouquinho sobre esse rei Jorão, que é o rei em questão no período em que essa menina foi levada cativa de Israel para a Síria. O texto começa nos dizendo aqui, amados, que Naamã era um homem, do exército do rei da Síria. Este era um grande homem diante de seu senhor. Na verdade, não era apenas um grande homem. Diante da nação da Síria, ele era chamado e conhecido como um herói de guerra. Naamã significa agradável. Esse homem era um homem extraordinário, era um homem de grande conceito diante do seu povo, diante de sua nação, diante do seu Deus. Um homem com uma capacidade intelectual e cognitiva extremamente alta. Um homem de muito conceito e visto diante da sua nação como um herói de guerra. A palavra diz que por meio desse homem, Deus deu vitórias ao rei da Síria. Como eu disse, o rei da Síria aqui em questão também é Ben-Hadad. O texto continua dizendo então que da Assíria saíram tropas e levaram uma menina cativa. A Bíblia não nos identifica quem é essa menina, seus pais, sua cor, seu tamanho. Apenas sabemos que é uma menina, não sabemos também a sua idade. Se uma menina pré-adolescente ou uma menina mais jovem, a Bíblia não nos dá esse entendimento. Mas algumas atitudes que essa menina tem dentro da casa de Naamã nos ajudam a entender que essa menina era uma menina bem instruída pelos seus pais no que diz respeito ao Deus de Israel. Mesmo cativa em uma terra estrangeira, ela por algum motivo foi escolhida a trabalhar na casa de Naamã. Naamã, como eu já disse, um grande general. Então essa menina não era qualquer menina, ela foi chamada a trabalhar e era uma serva pessoal da esposa de Naamã. E diz a palavra de Deus então que, vendo que Naamã era um leproso, e não vamos entender aqui que a lepra de Naamã, amados, fosse aquela lepra contagiosa, degenerativa, que comia a ponta das orelhas, do nariz, dos dedos, e que era extremamente transmissível, que as pessoas tinham que ser separadas para um leprosário. Não. Aqui nós estamos falando mais de um tipo de escamação de pele, de manchas, aonde não era aquilo
tão contagioso e terrível como aquela lepra que as pessoas tinham que ir para um leprosário e se afastar completamente da família. Porque se fosse assim, Naamã não poderia estar aqui dentro de casa, com a sua família, na sociedade, porque senão ele contagiaria todos que ali estavam. Essa menina então diz à senhora dela, a sua senhora: se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria. Eu entendo que essa menina era uma menina de um testemunho muito forte. Ela também tinha uma fé muito forte, porque ela conseguiu convencer a sua senhora, por meio de seu testemunho e de suas palavras, que a fé que ela tinha no Deus de Israel era imensa e uma fé genuína. Saiba que o Deus em questão, ali na época, ou seja, o Deus que Naamã, que Ben-Hadad, sua esposa, que a nação da Síria adorava, era Rimon, o Deus da chuva. Mas essa menina consegue fazer com que a sua esposa e o próprio Naamã e o próprio rei da Síria confiassem nela e acreditassem que o Deus de Israel tinha poder para curar. Então diz que esse homem vai diante do rei. O rei então envia uma carta ao rei de Israel, e Naamã então sai da presença do rei ali com 10 talentos de prata. Irmãos, isso é o equivalente a 340 quilos. Você tem ideia dessa fortuna? Só para que você tenha uma ideia, Onri, quando foi comprar o monte de Samaria, ele pagou 5 vezes menos que isso. Ou seja, com essa quantia, dava para comprar 5 montes iguais ao que Onri comprou em Samaria. Ele também tinha 68 quilos de ouro, ou 6.000 ciclos aqui de ouro. Então veja que estamos falando aqui de uma fortuna. E 10 roupas festivais ou roupas festivas. Lembrando que roupa nessa época não era algo simples como hoje, mas algo de extremo valor e de extrema importância. Muitas delas duravam a vida inteira. O que Naamã está fazendo aqui, igreja, é dizendo as seguintes palavras: eu não estou pedindo nada, eu estou disposto a pagar pelo milagre a que estou indo buscar. Você entende? O que Naamã não compreendia é que aquilo que ele estava disposto a pagar, Deus estava mais disposto a lhe dar de presente. Você entende isso? É o que o Senhor está fazendo aqui. E note também de que essa quantia em dinheiro, essa quantia em prata, em ouro e vestimentas que Naamã se dispõe a dar, mostra o quanto Naamã tinha o interesse de pagar por isso, de se livrar da doença, da enfermidade que ele estava cometido. E então a palavra continua dizendo que ele vai então na presença do rei de Israel, que nós acreditamos ser Jorão, e a atitude desse rei aqui, igreja, não é como deveria ser. Diz que esse homem rasga suas vestes e diz as seguintes palavras: sou eu porventura Deus para curá-lo? É engraçado, igreja, porque Jorão perdeu todas as oportunidades aqui para testemunhar do rei de Israel, do Deus de Israel. Perdeu todas as oportunidades para mostrar o quão grandioso e poderoso é o Deus de Israel. Ao invés de ver essas possibilidades, ele viu que este homem, talvez, Ben-Hadad, estivesse procurando uma ocasião contra um tratado de paz entre eles e quisesse entrar em guerra contra eles. Afinal, o que eu poderia fazer para curar um leproso? Considerando que a lepra era uma doença incurável naquela época. Mas ao contrário de Jorão, Eliseu, que residia em Samaria, ouve que Naamã foi em busca de cura. E então diz: por que te atemorizas? Mande-o vir a mim. Mande-o vir a mim, porque eu mostrarei que há um profeta em Israel. Ao contrário de Jorão, Eliseu estava disposto a mostrar a graça e a misericórdia do Deus de Israel. E diz que quando Naamã então se dirige até a casa de Eliseu e chega lá e clama por este profeta que estava dentro de casa, não sai o profeta para recebê-lo, como ele imaginou, mas sai o seu servo, Geazim. E diz que Geazim chega até ele e diz assim: Senhor Naamã, o profeta Eliseu disse que não vai recebê-lo, e que o Senhor, para ser curado, basta ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Isso para mim, para você, talvez não seja humilhante, mas para um herói de guerra, para um comandante de exército, alguém que era tão aclamado e conceituado pela nação assíria, foi uma humilhação. Ele sequer foi atendido. Ele era uma autoridade, mas Eliseu não o recebeu. Nesse momento, Naamã então reclama, dizendo: como assim eu não serei atendido?
Eu imaginei que ele iria sair, que ele iria me receber, que ele iria levantar as mãos ao céu, que ele passaria as mãos sobre minha lepra e o leproso seria curado. Pois é, seu Naamã, diz Geazi, o Senhor pensou assim, o Senhor imaginou assim, o Senhor achou assim, mas o pensar de Deus não é o nosso pensar, o achar de Deus não é o nosso achar. Muitas vezes nós queremos dizer como Deus deve ou não fazer, e nesse momento aqui, o que Geazi diz para ele é: seu Naamã, Eliseu mandou o Senhor para o Jordão tomar banho, 7 vezes. Quando eu olhei para essas palavras, dizendo que ele deveria ir ao Jordão, eu me lembrei de Cristo. Cristo, quando curou o cego, ele disse: vai até a fonte de Siloé e lá lava os olhos. Ali existia uma ordem. Aqueles 10 leprosos, quando viram Cristo de longe, disseram: Senhor, compadece-te de nós. O Senhor não diz sejam curados, o Senhor diz: vai e te apresenta aos sacerdotes. Você percebe que para que o cego e os leprosos recebessem o milagre e a cura, existia uma condição. Isso estava condicionado, a palavra foi dada, mas tinha uma condição, e a condição era crer e ir. E quando eles o fizeram, eles foram curados. Os leprosos foram restaurados. O cego teve sua visão restaurada. Assim também aconteceria com Naamã. Aqui havia uma condição: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Havia uma condição: se ele cumprisse, uma demonstração de fé teria sido feita, e assim ele teria sido curado da lepra. Naamã sai da presença de Geazi irritado, nervoso, indignado. Como não me receberam, um homem da minha autoridade, da minha capacidade, da minha envergadura? Como não me receberam? Mesmo irado e discutindo, por quê? Por que não me mandou de repente me mergulhar lá nos rios da Assíria? Havana e Farpá não são rios muito melhores do que o Jordão? São, de fato são. Havana era o rio que cortava Damasco ao meio. Farpá era o rio que cortava por fora da cidade, mais ao sul da cidade. De fato, esses rios eram infinitamente melhores do que o Rio Jordão. O Rio Jordão, perto desses rios, nada mais era do que um riachinho em lamacento. E para aquele homem grandioso, de uma envergadura tão elevada, uma vergonha, uma humilhação enorme. Mas a palavra diz aqui, irmãos, que 2 oficiais, eu acredito que pela maneira polida que falaram com Naamã, eles eram próximos de Naamã. A palavra vai dizer que eles o chamam de pai. Meu pai, me permite falar? Pai era uma maneira polida, como eu disse, ou uma maneira mais carinhosa, afetuosa de falar com o superior. E aqui, quando ele lhes permite falar, ele diz: Senhor, se ele lhe pedisse algo grandioso, você não faria? Sim, eu faria, porque algo grandioso está à altura da minha patente, está à altura do meu heroísmo, está à altura da minha envergadura. Pois é, Senhor, mas ele não te pediu nada grandioso. O que ele te pediu foi algo simples, foi algo pequeno: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a palavra diz que depois de ponderar consigo, ele aceita. E depois de mergulhar 7 vezes, igreja, Naamã é curado de sua lepra, para a honra e glória de Deus. Amém, amados? Eu queria parar por aqui, irmãos. Já que entendemos um pouco da questão, do contexto, eu queria agora trazer você para algumas aplicações nesse texto. Aqui tem alguns personagens que seria interessantíssimos falar, mas eu escolhi falar hoje sobre a menina cativa. E como nós não temos muitas coisas no texto para falar sobre ela, eu então resolvi falar de 7 coisas a respeito das características, dos testemunhos e da vida dessa menina, para a minha e para a tua vida. Obrigado, meu irmão. A primeira coisa que eu e você podemos aprender com essa menina é: ela não se revoltou. Você entende que estamos vivendo num mundo hoje aonde, quando nós temos ou sofremos perdas, a primeira coisa que fazemos é o quê? Nos revoltamos contra Deus.
Se perdemos um emprego, voltamos a trabalhar no sábado e ficamos revoltados. Como se nós, como filhos de Deus, não pudéssemos sofrer perdas nenhuma, não pudéssemos sofrer nesse mundo. Nos revoltamos com muita facilidade. Quando perdemos um ente querido pela doença, por um câncer, nos revoltamos contra Deus porque Deus não ouviu nossas orações. E o resultado de tudo isso, sabe o que é, irmãos? É cuspir no sangue de Cristo, saindo da igreja, abandonando, virando as costas por aquele que morreu por mim e por você. Essa menina, ela tinha todos os motivos para ser revoltada, para se revoltar, mas ela escolheu não se revoltar. Ela foi, aos olhos da sociedade, aparentemente abandonada pelo seu Deus. Saiu da sua terra natal e foi para uma terra estrangeira como escrava, abandonada pelo seu Deus, aos olhos de uma sociedade sem nenhum conforto e nenhuma esperança. Aos olhos, uma escrava, sem futuro e sem expectativa. Ela poderia ter se tornado alguém amarga e completamente melancólica, mas, ao contrário, né, irmãos? O centro da vida não era o seu umbigo e nem a sua própria vida. Ela não olhou para si mesma e para a situação infeliz que ela vivia naquele momento. Ela poderia escolher ser alguém extremamente amarga, ser alguém extremamente melancólica, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para o seu sofrimento. Ai, como eu sou coitadinha, ai, como eu estou sofrendo. Mas não, essa menina, ela escolheu não se revoltar, ela escolheu não ser amarga, ela escolheu não ser melancólica, ela escolheu não olhar para o próprio umbigo, mas olhar para a glória de Deus. Amém, amados? E de que maneira ela olhou para a glória de Deus? Não olhando para si e não olhando para o seu próprio umbigo. Contudo, mesmo em uma terra estranha, Deus tem um trabalho para mim e para você. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus tem trabalho para mim e trabalho para você. E aqui, irmãos, nós olhamos e vemos que Deus tem trabalho e obra para aqueles que não olham para seus sofrimentos, suas dores e angústias, mas tudo o que fazem e confiam nele, lembram-se que tudo que fazemos nessa vida, é para a honra e glória de Deus. Amém? Eu e você estamos dispostos também a fazermos isso, igreja? A não nos revoltarmos com tudo de ruim que acontece em nossas vidas, parar de olhar demais para o nosso umbigo, para o nosso sofrimento e perdas, e entender e confiar em Deus, saber que Ele é Senhor de tudo e de todos e que está no controle de todas as coisas. Precisamos entender, igreja, de que os planos de Deus não são os nossos planos e que eu e você somos peças em um grande tabuleiro, aonde o Senhor do universo vai mexer e mover cada uma conforme a soberania dele na minha e na tua vida. Amém, amados? A segunda coisa que eu aprendo com essa menina é que ela era digna de confiança. Mas por que digna de confiança? Entenda que essa menina, já por natureza e culturalmente falando, entenda, ela era uma mulher. Ou seja, não era grande coisa naquela época, igreja. Estamos falando de uma cultura machista, de uma cultura patriarcal. Além de mulher, também era menina, ou seja, não era alguém que tinha voz. Mas note que mulher, menina, provavelmente uma mocinha aí, né, entrando para a adolescência. Essa menina também era escrava e na casa de um general, em um lugar completamente idólatra, por vários deuses, tendo Rimon como deus principal. Essa menina, ela conseguiu convencer a mulher de Naamã que o Deus de Israel poderia curá-lo. Ela conseguiu convencer Naamã de que o Deus de Israel poderia curá-lo. Ela conseguiu convencer Ben-Hadad, o rei da Síria, de que o Deus de Israel poderia curá-lo. Agora eu me pergunto, como que essa menina conseguiu tais confiança? Eu só consigo imaginar em uma coisa, irmãos: testemunho de vida. A maneira como essa menina falava, a maneira como essa menina se portava dentro de casa, a maneira como essa menina cultuava a Deus, mesmo em meio aos deuses que ali estavam, ela permaneceu fiel ao Deus de Israel. Ela não deixou de adorar a Deus, mesmo numa terra estranha. Ela não deixou de cultuar a Deus, mesmo quando as portas da sua igreja estavam fechadas. Mesmo quando ela não estava mais na terra de Israel para cultuar ao seu Deus, ela não deixou de adorar a Deus. E Naamã via isso. A mulher de Naamã via isso. Os servos de Naamã via isso. E tudo isso fez aquele povo, aquela casa, Naamã, a mulher de Naamã, crer e confiar que aquela menina
verdadeiramente tinha um Deus diferente dos deuses da Assíria. A terceira coisa que eu aprendo com essa menina é que ela era obediente. Como assim, irmão, obediente? Não entendi. Ela saiu de casa, igreja. Ela foi levada cativa. Mas a casa, o ensinamento que os pais lhe deram, não saiu dela. Ela perdeu seus pais, mas não seus ensinamentos. Tudo aquilo que o pai, a mãe lhe ensinou, ela levou consigo. Longe de casa, distante, longe dos olhos dos pais, ela permaneceu fiel. Fiel ao Deus de Israel e fiel àquilo que aprendeu de seus pais. Muitas vezes eu e você somos fiéis aos nossos pais, aos maridos e esposas, na frente deles. Por trás deles, somos outras pessoas. Fazemos coisas para as pessoas verem, como se o Deus do céu não enxergasse aquilo que fazemos no mais íntimo, no mais escondido. Porque aquilo que eles não veem, Deus vê, Deus sabe e Deus ouve. Apesar de cativa, ela não esqueceu sua terra e nem o seu Deus. Ao invés de mostrar ódio, mostrou amor por Naamã e a sua esposa. E ao invés de desejar que Naamã morresse, desejou a sua recuperação. Tudo que ela aprendeu a respeito do Deus de Israel com seus pais, ela não deixou lá, ela trouxe com ela. Ela não apenas não se revoltou, igreja, ela era digna de confiança, e ela também era obediente àquilo que ela aprendeu na palavra de Deus, amor e misericórdia. Ela levou isso para dentro da casa de Naamã, e isso moveu o coração de Naamã. Algumas vezes, igreja, nós chegamos para os nossos filhos, proibimos algo e depois pegamos eles fazendo novamente, quando estão longe de nós. Outras vezes eles dizem: olha, pai, eu deixei de olhar aquele site, mas eu encontrei outro. É interessante como essa menina, ela era a mesma pessoa, longe dos pais, ela permaneceu sendo a mesma pessoa. A quarta coisa que eu aprendo com essa garotinha é que ela também tinha um pastor. E o que isso significa? Significa que ela tinha uma referência espiritual. Quando esteve longe, ainda assim ela não esqueceu de que em Israel existia um homem que era o representante de Deus, uma referência espiritual. Lembrando-se das obras de Eliseu em sua terra, ela acreditou que ele podia curar. Ou seja, ela lembrou-se daquele homem de Deus que havia feito milagres extraordinários. E mesmo nunca até então um leproso ter sido curado por algum profeta, ela tinha certeza de que se Naamã, pela fé, fosse até Samaria, Eliseu, o homem de Deus sobre a terra, poderia curá-lo. Sabia que Eliseu era o representante de Deus nessa terra, e tinha certeza disso, que se Naamã esboçasse fé, ele seria curado. Primeira coisa então, igreja, ela não se revoltou. Segunda, ela é digna de confiança. Terceira, ela é obediente. E quarta, ela tinha um pastor, ela tinha uma referência espiritual. Ela sabia que em Israel havia um homem que era representante de Deus, e que se depositassem fé em Deus, ele, como este homem, restauraria Naamã. Quinta coisa que nós aprendemos com ela ela tinha fé. A menina talvez mal compreendesse o alcance de suas palavras. Não dá para sabermos se realmente, quando ela fez isso, ela tinha noção ou ideia do que realmente isso poderia acontecer. Eu acredito que não. Mas é interessante como a fé e a convicção em Deus contagiou Naamã e o fez com que ele acreditasse, e não apenas acreditasse, levasse isso também ao rei e depois fosse a Israel. Veja que durante o tempo que essa menina cuidou de Naamã, a lepra de Naamã, os deuses de Naamã, a cultura da Assíria não pegou nessa menina. Mas note que a fé dessa menina pegou na casa de Naamã, pegou na esposa de Naamã, pegou em Naamã e também no rei Ben-Hadad. O que eu poderia aprender com isso aqui? Na escola onde você estuda, no trabalho onde nós trabalhamos, nas nossas vidas seculares, nós estamos esboçando fé assim também? Ou nós estamos mais parecidos com o cristão 007, aquele cristão que é o mensageiro de Cristo,
mas ele é um agente secreto. Sabe um agente secreto de Cristo? Ele está na escola, ele está no trabalho, mas ninguém sabe quem ele é. A nossa fé está pegando nessas pessoas? Ou é a lepra delas que está pegando em nós? A cultura delas? O que está acontecendo em nossas vidas? A fé dessa menina pegou Naamã. A fé dessa menina transformou a vida de Naamã, da esposa de Naamã e da família de Naamã. Mas a lepra de Naamã não pegou nela. No mundo lá fora, no mundo hoje, em um mundo completamente perdido pela situação que estamos vivendo, é a nossa fé em um Deus que está no controle de tudo, igreja. Porque eu não acredito que você, adventista do sétimo dia, está surpreso com tudo isso. Sabe por quê, igreja? Porque a Bíblia nos fala 1, 2, 10, 1000 vezes para que nós não nos assustemos, porque isto ainda não é o fim. Nós estamos cientes de que tudo isso iria acontecer. Nada disso deveria ser motivo para pânico. E o que nós temos feito nesses momentos? Apresentado Jesus a elas, mostrado que o nosso Senhor está à destra da majestade como ministro do santuário, no controle de todas as coisas, pronto a perdoar você, pronto a salvar você, a guardar você, a livrar você, ou estamos agindo como cristão 007, escondidos? Essa menina, por meio da sua fé em Cristo, por meio da sua fé em Deus, pegou Naamã. E eu e você, o que estamos fazendo? Sexta, ela testemunhou de Deus. A sexta coisa que aprendemos com essa menina é: ela testemunhou de Deus. Assim Ben-Hadad chegou a saber que o Deus de Israel é Deus de poder e amor. Note que aqui, igreja, ou melhor, no contexto dessa passagem, as batalhas naquela época não era contra Ben-Hadad e contra o rei Acaz. Não. A batalha naquela época era contra Rimon e o Deus de Israel. E se nós olharmos para esse contexto então, igreja, então nós vamos chegar à conclusão de que Rimon é mais poderoso do que o Deus de Israel. Porque nós sabemos que Israel perdeu a batalha. Mas será que era isso mesmo? Ele havia derrotado o Deus dos exércitos, ou o Senhor dos exércitos de Israel. Então o Deus dele seria mais forte? Ben-Hadad ficou sabendo que o Deus de Israel poderia fazer coisas que nenhum homem poderia fazer. O maior testemunho que essa menina poderia ter dado aqui, igreja, veja bem, o maior testemunho que pode ser dado em nome de Deus são as palavras cuja vida reflita total confiança em Deus. Aos olhos de Ben-Hadad, talvez o Deus dele era superior ao Deus de Israel, afinal ele venceu a batalha. Mas Ben-Hadad agora, por meio do testemunho dessa menina, ele fica sabendo que o Deus de Israel é um Deus de amor e um Deus de misericórdia, um Deus que não tem fronteiras, um Deus que não escolhe pessoas, um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele fica sabendo que esse Deus, ele tem poder de fazer coisas que nenhum ser humano pode fazer, que ninguém pode fazer. Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de transformar, não apenas a carne leprosa de Naamã, mas também o coração e a vida dele. E ele também entendeu e compreendeu de que a vida daquela menina refletia uma confiança em um Deus como nem mesmo ele refletia em seu próprio Deus. Se eu e você verdadeiramente queremos, em meio a essa pandemia, em meio ao que estamos passando, dizer que realmente glorificamos a esse Deus, nós também precisamos, em meio a tudo isso, mesmo em perdas, mostrar para esse mundo em quem realmente confiamos. Quando eu olho para essa menina, sabe quem veio na minha memória aqui? 2 pessoas, Jasson e Luzinete, 2 irmãos nossos que vocês conhecem. E por que essas pessoas vieram na minha mente? Eu me lembro que eu fui com um pastor visitar Jasson, e eu cheguei lá crendo que eu iria consolar Jasson, e saí de lá consolado por Jasson. E o mesmo acontece com Luzinete. Sabe por que isso acontece, igreja? Porque essas pessoas aqui refletem total confiança em Deus. Amém, amados? Eu e você só poderemos passar por momentos difíceis como esse, nós só poderemos enfrentar um transplante de órgãos ou um câncer como eles estão passando, se refletirmos total confiança em Deus. Porque se não formos assim, nós estaremos mais parecidos com o povo do deserto, murmuradores, blasfemadores. Por quê, Senhor? Por quê, Senhor?
como se viver para Cristo aqui fosse uma Disneylândia, um paraíso, só festa e alegria. Para encerrar então, igreja, a sétima coisa que eu aprendo com essa menina é: ela não se perdeu com as perdas. O maior milagre em 2 Reis capítulo 5, talvez você pense que seja a cura de um leproso. Olhando rapidamente, realmente parece ser isso. Mas eu vou dizer a você que o maior milagre de 2 Reis capítulo 5 não foi a cura de Naamã, mas uma menina cativa, numa terra estrangeira, em meio a deuses de outras nações, gritar para os 4 ventos do mundo: eu acredito e confio no meu Deus. Amém, amados? Este foi o maior milagre de 2 Reis. Essa garota, ela não se perdeu com as perdas. Irmãos, não se perca com as perdas. Não permita que um emprego seja tudo na sua vida. Não permita, irmãos, que porque você perdeu uma esposa, um esposo, um trabalho, porque você perdeu algo, um ente querido, isso lhe afaste de Deus. Essa garota, ela não se perdeu com as perdas. Essa garota, ela perdeu o seu lar, ela perdeu a sua terra, ela perdeu, quem sabe, o seu animalzinho, o seu quarto, ela perdeu os seus pais, ela perdeu sua família, ela perdeu sua identidade, ela perdeu sua liberdade, ela perdeu tudo. Mas ao invés de escolher ser amarga e melancólica, ao invés de escolher ser uma pessoa frustrada, irada, com raiva de seu Deus, ela preferiu glorificá-lo e exaltar o nome de Deus no seu sofrimento. Será que algum dia eu e você vamos entender o que é isso? Será que algum dia eu e você vamos entender como essa menina entendeu, e que também João Batista entendeu? Entendeu que nessa vida nós temos que aprender a ganhar perdendo. Temos que entender e compreender que nessa vida muitas vezes nós vamos subir, sabe como? Descendo. Nós vamos ter que entender muitas vezes nessa vida que crescer é diminuir. Nós vamos ter que entender muitas vezes que nessa vida aqui, igreja, aparecer é desaparecer. E só quando entendermos essas coisas, vamos entender que é na nossa fraqueza e é na nossa pequenez que o poder e a glória de Deus se manifesta. Será que você entende isso? Essa menina não olhou para si, porque se tivesse olhado, Deus não teria se engrandecido, Deus não teria sido glorificado, Deus não teria sido exaltado. Essa menina, ela entendeu que era na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoaria. E foi no poder de Deus e na fraqueza dessa menina que Naamã foi curado, a família dele foi restaurado para a honra e glória de Deus. Amém? Isso é fácil de ser feito? Não. Essa menina passou por cima de si. Ela passou por cima de seus interesses, ela passou por cima do que ela acreditava, ela passou por cima de tudo, para que Deus, unicamente Deus, fosse glorificado. Ela perdoou o homem que provavelmente matou seus familiares. Ela perdoou o homem que a tirou de sua terra. Ela perdoou o homem que a escravizou. O Senhor Jesus, quando fez o Sermão do Monte, ele disse em Mateus capítulo 6,14: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também o Pai lhes perdoará. Portanto, se não perdoardes aos homens suas ofensas, também o Pai Celestial não vos perdoará. O diminutivo da palavra perda é perdinha. O aumentativo da palavra perda é perdão. Sabe o que significa? Para que Deus seja glorificado em mim e em você, muitas vezes temos que perder muita coisa. E já devemos começar hoje, olhar para dentro e começar a perder o orgulho, a arrogância, a presunção, a soberba, a avareza, perder tudo isso que tem causado separação entre nós e Deus. Fazer como Moisés, que ao chegar próximo de Deus, tirou as sandálias, mas não as sandálias do pé, igreja. Eu estou convidando você a tirar as sandálias do orgulho, da presunção, da soberba, de tudo isso que tem causado separação entre você e Deus. Porque só quando nós realmente nos despirmos de tudo isso, como essa menina se despiu de si,
é que Deus poderá realmente ser glorificado. E nesses momentos você verá que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Amém? Que o Senhor, meus amados, vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Nesse momento eu gostaria de convidar a nossa querida irmã Tati. Ela vai cantar um louvor maravilhoso para nós. Testemunhar. É o que nós devemos fazer. Testemunhar do amor de Deus. Amém? Tati, por favor. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que esteja a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio o amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Eu viver, vou testemunhar do amor. E que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Eu viver, vou testemunhar do amor. E que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Bondoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, por podermos ter a oportunidade de vivermos perto de Ti, de vivermos uma vida em Ti, Senhor. Que as tristezas dessa vida possam ser olhadas assim como elas são, muito pequenas, em frente ao que iremos ter quando o Senhor voltar. Que o Senhor encha, ó Pai, o nosso coração de alegria, de esperança, de fé, de que o Senhor está muito prestes de voltar, muito perto, e irá dar cabo, dar fim a toda dor e todo sofrimento. Enche o nosso coração com Teu Espírito Santo hoje e sempre. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça